Este programa é livre para todos os públicos. Sorrindo pra vida, família Canção Nova, bom dia pra você, viu? Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria, a presença do Espírito Santo possa iluminar o seu dia, esse dia maravilhoso que se chama hoje. Tenho certeza que Deus tem uma bênção reservada para você, tá bom? Basta abrir o seu coração. O convite que eu já lhe faço no comecinho já do programa é este: abra o teu coração, escancara o teu coração para que Deus possa aí adentrar e realizar coisas maravilhosas, porque Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. Ei, hoje é quinta-feira de adoração aqui na Canção Nova, um dia muito especial também, um dia em que nós fazemos memória, né, juntamente com toda a nossa igreja, da instituição da Eucaristia, um dia muito especial na presença de Deus, uma programação diferenciada. Estou dizendo isso para você que está chegando agora na família Canção Nova, você que está sintonizando pela primeira vez, né, a TV Canção Nova. Eu acolho você com muito carinho, acolho também a toda a rede de rádio Canção Nova por esse Brasil, muita gente sintonizado conosco. Me recordo aqui há poucos dias que eu encontrei um caminhoneiro dizendo assim: todos os dias eu estou ali sintonizado nas estradas da vida. Grande abraço, viu, para essa classe maravilhosa dos caminhoneiros aí pelas estradas, sintonizados, rezando conosco por toda a rede de rádio Canção Nova, e todo mundo que está aí conectado também pela internet, pelo YouTube da TV Canção Nova. Seja muito bem-vindo, viu? Acolho você com muito carinho no dia de hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E eu acolho meu querido irmão. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Márcio Mendes. Bom dia, paz. Deus te abençoe. Paz, meu irmão. Tudo Que bem? alegria. Bom dia para nós. Bom dia. Deus abençoe a todos que se achegam em oração na presença do Senhor. Isso aí. Obrigado, Cassiano. Ajeitar aqui o microfone. Que se achegam para orar, que se achegam a Deus para ouvir a sua voz, para abrir o coração à sua palavra. Sejam bem-vindos todos aqueles que querem começar esse dia na força do Espírito Santo. Amém. Iluminados Por Deus, sabendo que dele nós viemos e para ele, ao encontro dele, nós caminhamos. Então, a casa é sua. Que bom que você está conosco. Já vou colocando aqui a passagem que nós vamos tomar aqui no Sorrindo para a Vida, que está em Êxodo, capítulo 33, versículos do 18 ao 23, e depois prossegue no capítulo 34, versículos 5 ao 9. Êxodo 33, do 18 ao 23, e depois continua no capítulo 34, versículos do 5 ao 9. Enquanto você vai pegando aí na sua Bíblia, eu desejo a você a paz de Jesus. Que Deus esteja na sua casa, no seu lar, no seu coração, porque faz simplesmente toda a diferença. Coisa boa. Gente, ó, para facilitar a vida de muita gente, o Êxodo é o segundo livro da Bíblia, tá? Maravilha, tá fácil hoje você achar. Lá no comecinho. Tá no comecinho, ó lá, Êxodo 33, 18 a 23, depois no capítulo 34, 5 a 9. Mas vamos acolhendo aqui, que tem muita gente boa aqui nessa bancada também. Quero acolher meu irmão aqui, Peter de Laura, querido parceiraço demais. Parceirão, isso aí. Bem-vindo, bom dia, viu, meu Estamos juntos, Cassiano, Márcio, que bom vê-los mais uma vez, meus irmãos. Faz um tempinho, né? A gente vai trabalhando aqui nos setores da Canção Nova e às vezes a gente se encontra aqui também, né? Nos bastidores aqui, nos trabalhos missionários. É uma alegria muito grande estar aqui entre irmãos. Então, quero louvar a Deus, quero agradecer ao Senhor por todos vocês, né? Que estão junto com a gente, fazendo parte dessa família maravilhosa, a família Canção Nova. Estou muito feliz também, Cassiano, já quero colocar aqui também para todas as pessoas que acompanham o Sorrindo para a Vida, que hoje eu estou trabalhando com a inspiração do PHN, que é o Por Hoje Não, por hoje eu não vou mais pecar, que sempre esteve no coração
do nosso querido Padre Jonas Abib, o Monsenhor Jonas, que é esse anúncio da santidade, né? E o início desse processo de santificação é o parar de pecar. Nós estamos na quaresma, tempo propício para falarmos sobre isso, sobre conversão, sobre mudança de vida. E neste mês agora, no finalzinho do mês, dia 31 de março, nós estaremos gravando aqui um EP com 4 músicas e será ao vivo, né? Vai ser gravado aqui no Auditório São Paulo, que é uma maneira da gente comemorar, né, esses 25 anos. Então, são 4 músicas, uma delas é o tema do acampamento PHN desse ano. O PHN vai ter uma temática que nós vamos falar mais sobre Nossa Senhora, né? Ela que é essa geração que combate o mal e vence o maligno. Então, nós fazemos parte da geração dela quando a gente luta contra o pecado. Então, no dia 31 de março, você que é aqui da região do Vale do Paraíba, ou você que tem a possibilidade de vir até aqui em Canção Nova, você é convidado. As vagas são gratuitas, né? O ingresso é gratuito, tem um número limitado de pessoas, mas você pode se achegar, tá ok? Lá no Stories do Instagram, no meu perfil no Instagram, tem ali o link para você entrar no grupo do WhatsApp, você se informar mais e, claro, através dali você confirmar a sua vinda aqui, tá bom? Então, desculpa usar o tempinho aqui só para fazer esse convite para todos aí que estão aqui no Vale do Paraíba. Obrigado aí, o nosso querido irmão já colocou aí já colocou aí no ar. Esse é meu perfil no Instagram. Você vai entrar nos stories aí no Instagram e você vai perceber que tem um link, tá? Nos stories do WhatsApp. E aí você já vai cair direitinho ali no... Aí, ó, daí mesmo, ó. Tá vendo ali? Confirme aqui, aí você cai lá já no Instagram para você participar, beleza? Então, Deus abençoe, obrigado pelo espaço. Rapidinho aí, só para... Dia 31 de março. 31 de março, a gravação do EP ao vivo, PHN 25 anos. Só reforçando que o nosso auditório ele tem vagas limitadas, então é importante o quanto antes você ir entrando em contato, você já ir garantindo a sua vaga, que vai ser um momento muito especial. É realmente um marco na Canção Nova, são 25 anos, né, do PHN. Poxa vida, fazer parte dessa história é maravilhoso. Bom dia, maestro! Grande maestro. O espaço agora é para mim, então. Antes de eu falar que eu tenho que falar, vou mandar um abraço aqui lá de Salvador, a Jaci Soares, que deixou ontem a sua doação de ouro aí. Já está entregue, viu? Foi ontem mesmo. É isso aí, maravilha. Agora, você que quer aprender a tocar teclado, já está disponível no meu Instagram, @sapocn, a aula para iniciantes. São 7 módulos. Então, 7 aulas. Aí, está aí, ó, o Rafael já colocou. Já está na telinha, né? Sapo. E você adquirindo essas aulas, você vai estar ajudando o projeto da M-Almas. Então, o link está lá na bio, você entra e adquire. O preço é bem acessível para você tocar aí na sua paróquia, aí no seu grupo de oração. E me perguntaram também sobre as aulas de violão. As aulas de violão, elas continuam. Legal. Só que elas estão no Facebook, no primeiro, como diz o João Pedro, fala que está no primeiro post. SapCN no Facebook. As aulas de violão continuam, porque não tem como colocar as 2 aulas no Instagram, alguma coisa assim. Então, no Instagram, você tem a aula de teclado. Foi lançada ontem, 7 módulos, muito bem explicado. Até aí eu acho que eu vou estudar comigo mesmo, viu? Eu gostei, Tá muito certo. bom, você vai aprender a tocar um teclado legal aí na sua paróquia, no seu grupo de oração. Maravilha, eu vou estar sempre falando nessas aulas, porque você adquirindo, você ajuda a Canção Nova. Por isso que eu estou sempre insistindo. Pode adquirir. E você que não queira tocar também, compre e dá de presente para o seu vizinho. Não tem problema nenhum. É isso aí, maravilha. Coisa boa, Sapo. Então é só entrar lá no perfil. Obrigado pelo espaço também. Você é sensacional, Sapão. Que Deus abençoe. É realmente uma grande oportunidade para a gente poder formar aí cada vez mais ministros de Deus aqui na nossa igreja. Querido irmão Rodrigo Carpanelli, bom dia. Já deu para perceber que a bancada hoje, né? É absolutamente toda masculina. Pô, bem lembrado. Esperei você chegar aqui no Rodrigo para poder contemplar a todos. Poxa, hoje estamos representando São José. Opa, isso aí. E ontem foi o Valciano Carpanelli, né? É com muita alegria, gente, que nós acolhemos vocês aqui no Sorrindo para a Vida. Sejam todos muito bem-vindos.
É com muita alegria que nós vamos no dia de hoje viver esse momento de graça, né? A palavra de Deus é semeada no nosso coração, é partilhada aqui nesse programa e assim a gente já inicia o nosso dia bebendo da fonte da água da vida, que é o nosso Deus. Quero acolher todos vocês, sejam todos muito bem-vindos, mas eu quero acolher de maneira muito especial uma telespectadora maravilhosa, linda, que eu amo muito, que é a minha mãe, gente. Ela está assistindo o programa, acabou de mandar mensagem aqui para mim, tirou foto da televisão. Mãe, te amo, viu? Estamos juntos. Mas ela assiste sempre Sorrindo para a Vida ou está assistindo hoje porque você está aqui? Não, ela assiste sempre. Ela assiste sempre. Vamos fazer logo a pergunta, né? Olha. Ela assiste sempre. Vem assistir o Sorrindo para a Vida. Assiste o Rodrigo. Ela assiste sempre. Ela assiste. Acompanhando sempre. Faz o seguinte, irmão. Vou deixar essa vez para você, mas o Marcelo Chaves está lá na sala esperando um alô para ele, irmão. Marcelo Chaves, meu queridíssimo, estamos aqui juntos, São José representando a bancada hoje aqui, tá bom? Muito bom, gente. É que a gente trabalha com o Marcelo Chaves, né? A gente não, o Marcelo é o nosso responsável ali pela área, e ele disse, amanhã eu vou acompanhar Sorrindo para a Vida, e ai de vocês se não mandarem um abraço para registrado aqui, tá bom, Marcelão? Né? Pronto. É uma questão de preservação ambiental, né? Mas, gente, eu quero falar para vocês aqui, participe conosco do nosso programa, tá bom? Mande para nós aí o seu testemunho, participe nas nossas redes sociais, o e-mail é aquele e-mail que você já sabe, mas eu sempre vou reforçar aqui para que você fique sempre ligadinho conosco, tá bom? sorrindopravida@cançãonova.com sorrindopravida@cançãonova.com Manda para nós o seu testemunho, manda a sua mensagem, a foto das suas crianças, e vai ser muito bacana a gente mostrar aqui o seu testemunho e a sua participação, tá bom? Como eu costumo dizer, sempre por trás de um testemunho porta a ação de Deus na vida de alguém. Então, quem sabe a ação de Deus na tua vida também não vai tocar outras pessoas que precisam dessa força, desse ânimo, desse entusiasmo, tá bom? Mande para nós, sorrindopravida@cançãonova.com. Mas, Márcio, eu quero falar para você que o nosso Instagram está crescendo. Chegamos à marca de 77.900 seguidores. Opa! Nós que tivemos, gente, vocês que não sabem, nós tínhamos uma conta com mais de 500 mil de seguidores. Essa conta ela foi hackeada, nós tentamos ir atrás dela, nosso jurídico entrou em ação. Olha lá, a Lu tá fazendo até uns bastidores ali, gente, olha que bacana. Isso foi o final do programa de ontem, ó. Foi mesmo. Foi o final do programa de ontem, o Márcio voltando ali, descendo aqui do estúdio onde acontece o programa, acolhendo as pessoas que vêm aqui, olha que legal. Esperando ali no finalzinho, olha lá. Olha só. Os bastidores aqui do Sorrindo para a Vida, gente. Tudo isso e muito mais você encontra aí no Instagram, tá bom? @sorrindopravida.cn. Nessa postagem, Márcio, todo mundo fala, eu também quero esse abraço, eu também quero ganhar abraço. É só chegar aqui. Só chegar Basta aqui. ver. Tá bom, gente? Então, ó, siga esse perfil. @sorrindopravida.cn, tá bom? E vamos de novo atingir a marca das 500 mil almas alcançadas. Pronto. Eu gosto de gente otimista assim. Passado esses 500 mil. Vão passar, gente. E não é só seguidores. Nós sabemos muito bem que através da rede social a gente também pode alcançar muitas pessoas. Pode alcançar muitas almas que precisam dessa ajuda de Deus, né? Aqui você vai ter acesso à frase do dia, você pode compartilhar ela com tantas pessoas, você vai ter a foto da bancada partilhando a palavra de cada dia, a inspiração da palavra de Deus para nós, os bastidores Sorrindo para a Vida, e assim a gente vai seguindo juntos. A gente podia fazer uma coisa ali depois, né, Lu? No final do programa, sempre que tiver algum assunto que de repente não terminou, porque às vezes o programa termina e a gente gostaria de continuar aquele bate-papo, se tiver aqui o celular, o smartphone logado no Instagram do Sorrindo para a Vida, a gente pode dar uma continuidadezinha depois. Olha do programa. que O legal, vocês acham, né? Muito então, bom. A gente continua ali aquele nosso bate-papo, o que é legal é que o pessoal interage na hora, de repente dá até pra gente rezar junto um pouquinho, muito legal, responder algumas perguntas, né? Até porque fica a sugestão. Muito boa sugestão. A gente que está aqui na bancada, depois, você não sabe, mas depois, muitas vezes depois do programa, a gente ainda continua aqui. Porque o efeito da pregação, da palavra de Deus, ela mexe tanto com a gente que a gente continua partilhando e Deus vai falando. E é uma experiência muito bacana. Aí fica você convidado para continuar nesse bate-papo, que é muito legal, né? Muito, muito legal mesmo.
Ô Márcio, sabe que eu queria reforçar aqui um convite? Ontem tinha muita gente perguntando para mim, olha, o Márcio falou do acampamento Fé e Milagres, vocês podem me lembrar? Eu falei, claro, amanhã eu vou estar no programa com o Márcio, e aí a gente vai retomar essa data, porque está chegando aqui em Cachoeira Paulista, tá bom? Esse acampamento que vai ser uma bênção, já é, todos aqueles que já vieram, já participaram, quantos testemunhos, quantas graças, já está na telinha inclusive, nosso diretor colocou aí, ó, o site do eventos, tá bom? eventos.cançãonova.com, você já pode procurar. Mas eu queria aproveitar que o Márcio está aqui, porque eu também vou estar junto ainda. Opa, é isso mesmo, Cassiano. Dos dias 19 a 21 de maio, o tema será: a fé é a certeza daquilo que esperamos. Quantas pessoas chegaram nos acampamentos passados, Fé e Milagre, porque nós já temos mais de 10 anos que esse acampamento está acontecendo. E de ano para ano, nós percebemos que Deus quis que nesse acampamento verdadeiros milagres acontecessem, milagres. Então, sempre que termina o acampamento, a gente tem aqui um testemunho sobre algo extraordinário que Deus fez. Um dos últimos acampamentos que nós tivemos, uma pessoa que estava assim com o lúpus muito avançado, já com várias degenerações no corpo. As fotos, inclusive, a gente teve que ter cuidado para também não ficar expondo a pessoa, mas o corpo estava deformado pelo lúpus. E durante a oração, em face do Santíssimo Sacramento, aquela cura foi proclamada. E logo em seguida esse lúpus foi embora, sem deixar registro. Uma coisa assim gravíssima, inclusive comprometendo a vida daquela moça. Nós tivemos, há uns anos atrás, a cura da cegueira de uma criança de 5 anos, que um câncer já tinha destruído um dos olhos e estava lançando ali a sua metástase. Por trás do outro olho, o médico já tinha falado para a família que a possibilidade da cegueira total era iminente e que aquele câncer, inclusive, era perigoso para a vida daquela criança. No mesmo momento de adoração diante do Santíssimo, a família aqui, a criança em casa, que ela estava enfrentando quimioterapia, radioterapia, para ver se continha o câncer. Então a imunidade estava baixa, os médicos desaconselharam trazer a criança, os pais trouxeram a foto, num cartaz. E no momento em que Jesus, no Santíssimo Sacramento, tocou na foto dela aqui, a criança em casa começou a enxergar do olho cego. Meu Deus, que bênção. Então na semana os pais foram, porque o comportamento dela mudou. A mãe disse para a médica que achava que a criança estava enxergando, a médica achou engraçado, que era impossível. Inclusive aquele olho ia ser extraído, ia ter que ser tirado. Quando a médica, por insistência da mãe, foi fazer os testes, não só o olho tinha voltado a enxergar, como a criança não tinha mais câncer. E isso eu estou dizendo de coisas que a ciência consegue constatar. Sim. Mas a grande obra que o Senhor realiza na nossa vida, muitas vezes, meus queridos, os olhos da carne não podem ver, as mãos humanas não podem apalpar, porque Deus realiza dentro de nós. Quantas pessoas foram levantadas da depressão, quanta gente resgatou o sentido da sua vida, quantas famílias foram restauradas nesse acampamento, quantas libertações espirituais aconteceram de pessoas cuja vida não avançava. Até um dos testemunhos foi de uma pessoa que estava aqui, um homem, que ele tinha feito um voto secreto, um voto íntimo, de que ele morreria aos 50 anos, que dos 50 ele não passaria. Mas não contou isso para ninguém. E durante a oração, o Senhor trouxe a revelação de que havia ali uma pessoa que tinha feito o voto de que não passaria daquele ano. E que o Senhor estava dando uma imagem de um atestado de óbito sendo rasgado, que estava sendo cancelada aquela morte. E na hora essa pessoa sentiu que era para ela, ela viu que era o voto que ela tinha feito, agradeceu a Deus, bendisse o nome do Senhor, voltou para casa na segunda-feira, começou a passar mal, correu para o hospital, estava com um problema na vesícula. Quando os médicos abriram para operá-lo,
havia uma outra enfermidade mais grave entranhada dentro dele que iria matá-lo. Então, a vesícula foi um pretexto para que Deus usasse os médicos para livrá-lo daquela enfermidade que iria matá-lo. Então eu digo a você que foi Deus quem deu o tema para esse acampamento Fé e Milagres. Foi Deus quem deu o título. Eu lembro que quando propuseram um acampamento com esse nome, eu fui contra, sabe? Porque eu não gosto, sabe, gente, daquelas coisas muito apelativas, não. Não gosto, sinceramente. É algo que quer apanhar as pessoas pelo exagero, pelo excesso. Eu ficava desconfortável com a ideia de as pessoas virem, porque era como se fosse uma promessa de milagres. E aí levaram o Padre Jonas, ele teve a mesma impressão que eu. Então, quando ele disse aqui, eu falei, olha aí, é mesmo o que a gente percebe. Só que ninguém sabe por que cargas d'água. Apesar do Padre Jonas ter dito que achava que deveria ser um outro nome, eu, que estava à frente do acampamento, achava que devia ser um outro nome. Quando eu vi o acampamento, estava no ar com o nome de Fé e Milagres. Até achei que ia ser só aquele e no outro ano não teria mais. Mas a cada ano que passava, não só as pessoas vinham em maior número, como Deus exagerava nas coisas que Ele fazia. Então, amigo, eu preciso te dizer, se o que você precisa hoje é de uma experiência de fé, e se o que você precisa para a sua vida ultrapassa aquilo que o ser humano pode fazer e dar, então esse acampamento é sim para você. Dos dias 19 a 21 de maio, e teremos aqui as gratas presenças, do Frei Josué, que dispensa comentários, do nosso querido Roberto Tanus, ministeriado em oração, ministro, olha, muito usado por Deus na oração. O nosso querido Cassiano Meirelles, e quis Deus também que eu estivesse nesse acampamento, então estarei com você também no acampamento Fé e Milagres. Venha trazer os seus impossíveis diante de Deus. Vamos orar juntos para fazer a experiência de que quando 2 ou mais estão reunidos no nome do Senhor, podem pedir o que for, porque a promessa dele é que Ele vai atender, Você confia nisso, meu irmão? Eu confio, meu irmão, confio. 19 a 21 de maio, já marcou na sua agenda? Está separadinho, de sexta a domingo, full time. Então, obrigado, viu, Márcio, por toda essa explicação, esse testemunho, porque eu recebi ontem aqui, inclusive, muitas pessoas que moram em outros estados, que são coordenadores de caravana. Então, se você estava precisando de um incentivo, de uma palavra, olha, mais do que nunca agora, se organize, venha para cá, vamos viver juntos, tá? Juntos essa experiência de fé na presença de Deus. Eu quero trazer um recadinho também aqui do nosso diretor, dizendo que o nosso querido presidente, o presidente da comunidade Canção Nova, Padre Wagner Ferreira, vai estar presente na quaresma, junto com o Frei Gilson, no dia 18 de março, tá bom, minha gente? Então fica registrado aqui, já fica esse convite para você também, que você que está rezando, que tem rezado todos os dias com o Frei Gilson, essa quaresma, e tem sido uma bênção. Nosso presidente, o nosso sucessor do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, presidente da comunidade Canção Nova, eleito agora na última assembleia, Padre Wagner Ferreira, estará presente, tá bom? No dia 18 de março, tá certo? Meu irmão, Rodrigo Carpanelli, vocês falaram, gosto muito de dizer, adoro aquela frase da avó, o nosso Deus está no meio de nós e Ele segue agindo poderosamente. Poderosamente, eu confirmo muito essa frase. E eles falaram muito de experiência de fé, gente? Eu quero trazer uma experiência de fé para vocês aqui também. A Tainá, ela é de Monte Santo, Minas Gerais, e ela mandou para a gente assim: venho testemunhar uma graça em nossas vidas. Meu pai Cláudio precisou fazer uma cirurgia para retirar a vesícula e uma pedra. Mas antes, presenteamos ele com a medalha das 2 cruzes. Como vocês tanto nos ensinam aí no programa, essa oração que é extraída da palavra de Deus, porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Quero dizer para vocês
que ele estava munido da medalha no momento da cirurgia, e essa medalha tirou todo o medo, a ansiedade do seu coração, porque ele acreditou firmemente na palavra impressa nesse sacramental: porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. A cirurgia foi um sucesso. Minha mãe Maria Isabel também está acompanhando a quaresma com vocês e a todo tempo acompanha a programação da Canção Nova. Eles voltaram no retorno médico e o médico ficou impressionado com a recuperação do meu pai. Ele não teve febre, não precisou tomar medicamentos do pós-operatório, e o que era esperado é que a vesícula dele estava muito inflamada e que ele ia precisar de uma medicação pós-operatória. É incrível como a oração e o auxílio de um sacramental pode mudar a vida das pessoas. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Assim a Tainá encerra esse testemunho, que vem dizer isso, né, Márcio? A experiência de fé, né? É isso que nutre o nosso coração e faz a diferença, gente, na vida daqueles que sabem quem depositar a confiança. Entre os tesouros da nossa igreja, juntamente com os sacramentais, estão as bênçãos. As bênçãos. E tem uma bênção que deveria ser mais usada. O padre pode dar, e até mesmo um leigo pode dar, que é a bênção sobre os instrumentos cirúrgicos e sobre os medicamentos, mas a bênção litúrgica. E há muitos testemunhos de pessoas que, tendo recebido esta bênção, atestam a suavização dos efeitos colaterais dos medicamentos e a sua eficácia, porque Deus também cura através do médico, Deus cura através dos medicamentos. Deus nos abençoa em tudo que nós fazemos. Então as bênçãos caminham ali juntinho com os sacramentais. E um sacramental como esse, né, da medalha das duas cruzes, que além de trazer o sinal da cruz do Senhor para fora e para dentro, para os outros e para nós, ela traz ali a palavra de Deus, que é muito mais do que um sacramental. Uma palavra que promete a nós: porque você se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. É trazer consigo, é carregar consigo a promessa de Deus. E há também uma oração de libertação contra todo mal na outra face da medalha. Uma oração que nós fazemos agora também por você. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. E que nos abençoe esse Deus que é todo poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Como ela disse, o que pode a oração e o auxílio de um sacramental. Auxílio de um sacramental. É isso mesmo. Graças a Deus. E, gente, nós vamos para a frase do dia, mas eu quero colocar aqui em destaque para vocês esse livro do nosso querido irmão Ederson José, que está lançando este livro. Inclusive, nós estamos no mês de São José, né? Há poucos dias de celebrarmos aqui a festa de São José, que este ano, de maneira especial, nós vamos celebrar no dia 18. Nós sabemos que é no dia 19, mas dia 19 cairá no domingo. Então, a igreja antecipou para o sábado, então nós vamos celebrar a festa de São José no sábado, tá bom? Mas está aqui este livro que é o lançamento do Davi. Já fica a dica para você, nosso querido irmão Ederson José, lá de Tapetininga. Ei, homem de Deus, homem bom demais. Você pode acessar aí o loja.cançãonova.com e a frase está aqui. Essa frase do dia está no livro A Paternidade de São José, na página 60. Vai dizer assim para mim e para você: o homem pode tentar buscar outro propósito de vida, longe de Deus e longe de sua própria missão, mas será um vazio e uma busca sem sentido da vida. Vou repetir para você: o homem pode tentar buscar outro propósito de vida, longe de Deus e longe de sua própria missão, mas será um vazio e uma busca sem sentido de vida. Pedimos a intercessão de São José para esse dia, sobre a nossa vida, que você possa abrir o seu coração para acolhermos a palavra de Deus. O Peter já está aqui, preparadíssimo.
com a sua canção, vai nos ajudar a acolher. Aproveito e reforço para você que foi se chegando aí durante a nossa partilha aqui, a palavra de Deus hoje está no livro do Êxodo, capítulo 33, versículos 18 a 23, e depois o capítulo 34, 5, 6. Está na telinha, então toma nota, 5 pega... a 9. Isso, desculpa, 5 a 9, obrigado, Márcio, 5 a 9. Está na telinha, toma nota, pega a sua palavra, anota, pega o seu caderninho aí e vamos abrir o nosso coração para aquilo que Deus tem para nós no dia de hoje. Vamos cantar juntos, então. O Senhor tem muita coisa a fazer em nós, no nosso coração, nessa partilha. Então vamos crer naquilo que o Senhor pode fazer. Você acredita? Você acredita que Ele pode fazer algo maravilhoso agora nessa partilha da palavra? Então vamos juntos. Eu creio nas promessas de Deus. Vamos lá, vamos acreditar juntos. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Eu creio no amor de Deus. Vamos acreditar, Ele me ama, Ele te ama. Canta. Eu creio no amor de Deus, eu creio no amor de Deus, eu creio no amor do meu Senhor. Acredita? Eu creio no amor de Deus, eu creio no amor de Deus, eu creio no amor do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Êxodo, capítulo 33, versículo 18. Encontre aí na sua Bíblia, para você ler conosco, para você rezar conosco. Se a sua Bíblia não está fácil perto de você, se você não tem acesso a ela agora, anote. Se não tiver como anotar, decore, né? Êxodo, capítulo 33, versículos 18. E se você não tem a Bíblia, tenha uma. Priorize isso. Não é? Talvez você não tenha achado importante ter uma Bíblia em casa, talvez você tenha escutado algumas pessoas dizerem que é importante é ter Deus no coração. Mas Deus fica no nosso coração quando nós guardamos dentro de nós a palavra dEle. É como um pai que depois de ter estado conosco e vai para junto de Deus, continua conosco por meio das coisas que Ele nos disse. Então, se a gente guarda aquela palavra, aquela presença está sempre junto de nós, a nos aconselhar, a nos guiar, muito mais a presença de Deus, através da sua palavra que é viva. Então, não é um gasto, é um investimento sobre a palavra de Deus na nossa vida, nós que somos cristãos. Não tem outra conversa não, a gente precisa ter, tá certo? Então, em tempo oportuno, guarde aí a sua economia, compre a sua Bíblia. E olha que interessante, a Bíblia, a gente não precisa nunca pedir para um sacerdote abençoar, porque ela já é abençoada. Não é como uma medalhinha, um terço, não. A palavra de Deus é santa, ela é abençoada. E quando ela entra na casa da gente, ela entra abençoando e ela entra santificando. Quando a Bíblia é recebida na nossa casa e entronizada dentro dela,
Se havia ali um mal, esse mal é obrigado a se retirar. E enquanto não se retira, ele sofre a presença de Deus ali, até que uma hora ele será obrigado a se retirar. Tamanha a força da palavra de Deus. Êxodo, capítulo 33, versículos 18 em diante. Pegue aí na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus. Moisés disse: mostra-me a tua glória. E o Senhor respondeu: farei passar diante de ti toda a minha bondade e proclamarei meu nome, Senhor, na tua presença. A quem mostro o meu favor, eu mostro. A quem demonstro misericórdia, eu a demonstro. E acrescentou: não poderás ver minha face, porque ninguém pode me ver e permanecer vivo. O Senhor disse: aí está o lugar perto de mim. Tu ficarás sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu te porei na fenda da rocha e te cobrirei, te protegerei com a mão enquanto eu passo. Quando eu retirar a mão, tu me verás pelas costas. Minha face, porém, não se pode ver. Versículo 5 do 34, capítulo 34, versículo 5. O Senhor desceu na nuvem e permaneceu com Moisés, e ele invocou o nome do Senhor. E o Senhor passava diante dele, e ele exclamou: o Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel, que conserva a misericórdia por 1000 gerações e perdoa culpas, rebeldias e pecados, mas não deixa nada impune, castigando a culpa dos pais nos filhos e netos até a 3ª e 4ª geração. Imediatamente Moisés curvou-se até o chão e prostrou-se em adoração. Depois disse: Senhor, se é verdade que eu gozo do teu favor, então caminhe, meu Senhor, no meio de nós, pois esse é um povo de cabeça dura. Perdoa nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como propriedade tua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Moisés estava orando e disse para Deus: eu quero te ver, Senhor. Te mostra para mim, meu Deus. Senhor, eu quero ver-te no esplendor da tua glória. Mostra-me a tua glória. Mostra-me a tua face. E o Senhor respondeu: meu amigo, meu querido Moisés, vou fazer passar diante de ti a minha bondade e proclamarei o meu nome. Tu verás a minha bondade e ouvirás a minha voz. Vou permitir que você veja tudo o que eu faço de bom e que ouça a minha voz, o meu nome, Senhor. Vou proclamá-lo na tua presença. E ele diz aqui para Moisés uma coisa que é importante a gente entender. Ele diz: a quem mostro o meu favor, eu mostro. Às vezes a gente entende assim, Deus mostra para uns e para outros não. Não é isso que ele está dizendo, não. Ele está dizendo, quando eu mostro é para valer. A quem eu mostro o meu favor, eu mostro e o meu favor acontece para essa pessoa. Eu mostro e é eficaz. Eu faço porque eu quero, porque às vezes a gente diz assim, a gente entende assim, né? A quem eu mostro o meu favor, eu mostro. Deus faz o que Ele quer. Sim, Ele faz o que Ele quer e Ele faz porque quer. Ele não é obrigado, Ele não é comprado. Não sou eu quem mereço.
Ele mostra porque Ele é bom. Por isso que Ele diz: farei passar a minha bondade. Mas ao mesmo tempo que Ele diz: a quem eu mostro porque eu quero, porque é o meu desejo, independente dos seus merecimentos. Mas Ele diz também: e quando eu mostro, é para arrebentar, é para valer e tem eficácia. A quem mostro o meu favor, eu mostro. A quem demonstro misericórdia, eu a demonstro. A misericórdia de Deus nos levanta de qualquer miséria. A pessoa às vezes está à beira da morte, e Deus manifesta a ela a sua misericórdia e a salva da morte, como o testemunho que eu lembrava agora há pouco aqui. Como muitos testemunhos que nós ouvimos, até a partir da experiência dessa medalhinha, medalha das duas cruzes. Fui em missão a Brasília há um tempo atrás. Chegando lá, eu encontrei uma moça que tinha enviado para nós um testemunho. Ela disse: eu estava andando de bicicleta e um desses tarados do parque me cercou com um carro. Eu não tive como fugir. Ele me fez descer da bicicleta, avançou comigo para o meio do parque, me dizendo que ia me estuprar e ia me matar. Fez com que eu tirasse toda a roupa. Também eu tirei toda a minha roupa, ele me obrigou. E antes dele concluir o ato dele, eu comecei a clamar a Deus, porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Enquanto eu rezava, ele dizia que ele ia me violentar e ele ia me matar. Mas eu pus a minha confiança em Deus e no que Ele me prometeu. Muitos que acompanharam o Sonho Indo para a Vida devem lembrar desse testemunho. Eu tenho por escrito. E depois encontrei e conheci a moça. E ela dizia: porque se uniu a mim, diz o meu Senhor, eu o livrarei e o protegerei. E de repente ela percebeu que havia um silêncio, porque ela fechou os olhos. Quando ela abriu os olhos, ela só viu um homem correndo pelado para junto do carro. Foi embora. E ela disse: naquele dia, o Senhor me salvou de um estupro e da minha morte, porque aquele homem estava armado. E dava para ver que ele estava determinado a tirar a minha vida. A quem eu demonstro misericórdia, eu a demonstro, diz o Senhor. A misericórdia de Deus não é teoria, não, meus queridos. A misericórdia de Deus é socorro na doença, é livramento da morte, quando a morte nos cerca. Eu sei que tem pessoas que gostam de dizer que ninguém morre de véspera. Olha, não sei de onde é que tiraram isso, porque na Bíblia isso não está, não. E a pessoa pode morrer fora da hora, sim. A pessoa que tira a própria vida, não diga que Deus determinou que ela morresse naquele dia tirando a própria vida. Nem estou dizendo que Deus rejeita a pessoa, que Deus não a entende, ou que Deus a manda para o inferno porque ela cometeu suicídio. Não estou dizendo nenhuma dessas duas coisas. Estou dizendo que não é plano de Deus que nenhum dos seus filhos morra queimado no incêndio, esmagados debaixo de um carro, ou dando um tiro em si mesmo, ou se enforcando. Então, dependendo das circunstâncias, pode sim a pessoa morrer de véspera. Pode sim. Mas quando essa situação acontece, Deus, que é Pai amoroso, rico em misericórdia, não abandona a pessoa. Mesmo que aquela hora chegou para ela precocemente, fora daquele plano inicial de Deus, porque Deus tem um plano para a nossa vida. Só que a gente aceita ou não, a gente cumpre ou não com esse plano. Deus, que é paciente e bom, está ali para nos salvar, até mesmo quando nós colocamos de lado o plano dele. E quantas vezes nós escutamos testemunhos aqui de que a pessoa morreria, mas a misericórdia de Deus a livrou. Olha, muitos de nós não tivemos a necessidade de ver assim um livramento da morte, porque não passamos pela situação. Mas que consolo é para nós saber que nós temos um Deus capaz de livrar, se nós assim o precisarmos.
é que nem doença e saúde. É muito bom a gente ouvir que o Senhor curou uma pessoa. Melhor ainda é não precisar que Ele nos cure, porque a gente está bem, não é? Assim também com o Senhor que nos livra até dos piores dos males deste mundo, dos males físicos, que é a morte. O pior dos males físicos é a morte. Porque tem mal pior do que a morte. Só que ele não é físico. Ele é íntimo, ele é espiritual, ele é interior. E pode nos levar à segunda morte. E essa morte é que é terrível, que é a morte eterna. Mas quando alguém, se vendo em situação de grande perigo, recorre a Deus, o Senhor manifesta a sua misericórdia e lhe diz, ainda que não lhe seja no ouvido, mas lhe diz ao coração: quando eu mostro misericórdia, eu mostro misericórdia. Quando eu socorro para valer. E acrescentou ali para Moisés: verás a minha bondade, vou até ler como está, farei passar diante de ti a minha bondade e proclamarei o meu nome Senhor. Mas não poderás ver a minha face, porque ninguém pode me ver e permanecer vivo. O Deus imortal, os olhos da carne não podem ver. O Senhor disse: aqui está o lugar perto de mim, tu ficarás sobre a rocha, quando a minha glória passar, eu vou te pôr na fenda e te cobrirei com a mão. A gente pensa que Deus vai cobrir com a mão para Moisés não ver. Não, é para proteger. Tem um episódio da vida de São Francisco de Assis, que São Francisco viveu uma experiência do amor de Deus tão grande, que ele chorava e pedia a Deus para parar, porque aquele amor era tão intenso, que ele achava que ele ia explodir, que ele não ia aguentar. E o Frei Leão, que estava do lado, se irritou contra Deus, por causa do sofrimento que ele via Francisco passar. Gente, e era uma experiência de amor. Nós não damos conta do amor de Deus, e às vezes nós queremos ver Deus face a face. Nós queremos que o Senhor apareça para nós. Nós pedimos a Deus o que Moisés pediu, mas Deus, que é Pai e nos ama, nos dá o que a gente é capaz de suportar. Então ele põe a mão sobre Moisés para protegê-lo daquilo que o ultrapassa, porque tem experiências na nossa vida que nos ultrapassam. Sabe, quando uma pessoa tem um coração fraco, você tem que ter cuidado até com a alegria que você dá para ela. Uma vez eu fui visitar minha tia, e ela estava se recuperando de um infarto. Estava 6 meses no hospital internada. 6 meses no hospital? Então eu te pergunto, você acha que o infarto dela foi brincadeira? Aí eu fui em missão a Brasília, isso já tem uns bons anos. Aí escapei do encontro, rapidinho para ir visitá-la no hospital, mas eu tive que ir chegando devagar, porque eu não podia fazer uma surpresa para minha tia. Porque às vezes ela não ia dar conta da alegria, porque eu sei que ela gosta muito de mim. E isso é com gente, até com um animalzinho isso acontece. Eu conheci uma moça no Rio de Janeiro que ela disse que o cachorro dela, ela tinha que chegar em casa aos poucos, porque ele caía no chão, desmaiado, ele tinha problema cardíaco. Então quando ele chegava, ela chegava, a alegria era tanto que ele caía desmaiado. Então, tem coisas, gente, que nos ultrapassam. Tem tristeza que nos ultrapassa, nos mata. Mas também tem alegria, tem experiências boas que nos tiram da realidade. Às vezes o que aconteceu com a gente é tão bom que a gente sai da realidade. Quando Jesus ressuscitou e apareceu aos apóstolos, eles começaram a falar coisas sem nexo, porque eles estavam fora de si, de tanta alegria. Então entenda que tem coisas muito boas que a gente pede para Deus, mas que Deus sabe que a gente não é capaz de suportar. Então ele diz para Moisés: quando eu retirar a mão, tu me verás pelas costas. A minha face não se pode ver. E diante desta palavra eu gostaria de dizer para você que muitas vezes você viu a Deus pelas costas. O que é você ver a Deus pelas costas?
é você ver o rastro deixado por Deus, as pegadas do Senhor na sua vida. Quando você vê, Ele já foi. E você diz, isso aqui foi Deus, isso aqui só pode ter sido Deus. Não já houve situações na sua vida em que você afirmou isso? Só pode ter sido a mão de Deus. E fica aquela dúvida, porque você não viu na hora que aconteceu, e porque a gente tem essa mania triste de duvidar mesmo, mas no fundo do nosso coração a gente sabe que algo de extraordinário aconteceu para nós. Só que você só vê os efeitos. Ver Deus pelas costas é você ver o efeito da bondade de Deus na sua vida, na minha vida. Quantos de nós estamos agora aqui nesse momento de oração, diante da TV, diante do smartphone, num computador, ouvindo através de um rádio? Estamos aqui nesse momento rezando por um efeito da graça de Deus na nossa vida, por um rastro da bondade que o Senhor deixou. Por isso, de vez em quando, a gente topa com pessoa que diz assim, se Deus existe, então me mostre. Me prova que Deus existe. Dá vontade de você devolver o desafio para ela, né? Então, me prova você que Ele não existe. É fácil botar o encargo para o outro, né? Me prova que Deus existe. Tá bom, me prova que Ele não existe. Né? Há alguém que me diga, se Deus existe, então me mostra. Eu vou ter que responder para esta pessoa. Primeiro, se você quer que eu te mostre o meu Deus, primeiro você precisa me mostrar que tipo de pessoa você é. Me mostra que qualidade de gente você é, e aí eu te mostrarei o meu Deus. Por quê? Porque a evangelização tem que ser realizada na medida em que o outro consegue entender, que o outro consegue conceber. Às vezes a pessoa olha a gente numa conversa, a gente que é missionário, a pessoa acha que no meio da rodinha a gente vai sacar a Bíblia e vai apontar um versículo e vai começar a falar com as pessoas. E às vezes não. A gente entra na conversa e vai conversando no ritmo da pessoa. Até decepciona quem está assistindo, que a pessoa que está assistindo esperava aquela evangelização avassaladora, que fazer igual Tiago e João, né? Os filhos do trovão. Senhor, quer que clamemos fogo sobre ele, né? Às vezes a pessoa espera que a gente vá fazer esse tipo de oração, e não. A conversa é tão assim normal, que nem parece que a gente está falando alguma coisa boa de Deus para a pessoa. E por quê, Márcio? Porque não adianta você falar uma língua que o outro não entende. Porque não adianta você tentar enfiar a Bíblia no coração de uma pessoa que está fechada para a experiência de Deus. Às vezes, para você entrar na vida da pessoa, para você falar ao coração dela das coisas de Deus, você vai ter que começar pelo princípio, se colocando à disposição da pessoa, servindo aquela pessoa, ajudando, ganhando o afeto dela. Primeira coisa que você vai ter que fazer é isso. Depois que ela abrir um espaçozinho para você, você vai ter que dialogar com essa pessoa para ela mostrar para você quem ela é. Por isso que eu disse, então me mostre que qualidade de pessoa você é. Porque somente quando você entende a outra pessoa, você entende os passos de Deus na vida dela. Só depois que vem o anúncio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é primeiro vem lá no meio. O mais importante nessa altura não veio na ordem cronológica em primeiro lugar, porque primeiro era necessário um João Batista preparando o caminho para o Senhor que vem. E depois que a gente anuncia nosso Senhor, nós temos um compromisso de dar testemunho daquilo que nós acreditamos, porque a pessoa olha para nós como um evangelho vivo. Somente quando a gente conhece o outro é que a gente compreende como é que a pessoa enxerga a vida. Senão você vai estar dando notícia para quem não espera aquela notícia de você. Senão você vai estar errando o alvo. Nós precisamos entender como é que vem os olhos da mente daquela pessoa, que cada cabeça tem um jeito de enxergar a vida. Nós precisamos entender como é que ouvem os ouvidos do coração daquela pessoa.
Porque aquilo que para você soa agradável, para outro, não é bom assim não. Eu acho que com a música deve acontecer o que acontece com a comida. Enquanto você não come comida boa, comida ruim é uma delícia. Nossa! Às vezes a pessoa diz, a comida da mamãe é uma delícia, é a única que você comeu na vida, né? E aí chega uma altura que você come uma comida boa. Aí quando você vai comer aquela comida que você está acostumado, não serve mais. Com música é a mesma coisa, gente. Você está acostumado a ouvir música ruim. Para você te satisfaz, é boa. Até que você acostuma o seu ouvido com música boa. Quando você acostuma o seu ouvido com música boa, música ruim não serve mais. Não é assim, Sá? Entende? Enquanto você não sabe o que é afinação, qualquer tapa no violão, para você é música. Mas depois que você começa a entender o que é afinação, qualquer desafino te incomoda. Então a gente precisa entender que aquilo que agrada a uns, desagrada a outros. Aquilo que de repente para um é um elogio, para outro é uma ofensa. Quantas vezes eu e a minha esposa na mesma conversa a gente compreendeu a mesma coisa vindo da boca da mesma pessoa de maneira diferente. Um entendeu um elogio, o outro entendeu um deboche. A mesma frase, dita na mesma hora, pela mesma pessoa. Aí um sai assim, acalentado, achando que, pavoneado, achando que foi elogiado. Aí o outro cutuca e diz assim, você viu a pessoa tirando uma com a sua cara? É mesmo? É problema de ouvido, gente. Problema de ouvido. Para você mostrar para uma pessoa quem é o seu Deus, você precisa entender como é que o coração dela escuta. Porque com os olhos do corpo, a gente enxerga o que se passa nessa vida terrena. A gente enxerga, eu agora estou enxergando que está de dia. Agora há pouquinho estava de noite. A gente vê se é dia, a gente vê se é noite, a gente distingue as cores, não é? Com os olhos terrenos, a gente percebe o que é bonito, a gente percebe o que é feio, a gente separa o que é defeituoso daquilo que está bom, não é assim? Quando você vai separar a comida, quando você vai separar uma fruta, quando você vai catar o feijão, você vai olhar se não tem ali uma pedra, se não tem caruncho, não é assim que você faz? Você separa o que é defeituoso daquilo que está bom. É com os olhos terrenos que nós temos noção das quantidades, se algo está sobrando, se algo está faltando. Com os ouvidos do nosso corpo, com os ouvidos da nossa carne, se dá algo semelhante, não é? Nós distinguimos os sons, a gente sabe qual é a música que o sapo está tocando, não é? Se a gente conhece a música, se ele tocou uma música, depois ele volta nela, opa, ele está voltando naquela música que ele tocou lá primeiro, porque o ouvido entende o agudo, entende o grave, entende o que é harmonioso, entende o que é uma coisa dissonante. Assim também acontece com os ouvidos do coração e com os olhos da alma, quando se trata de ver a Deus. A mesma coisa acontece. Sabe por quê? Porque na verdade Deus se mostra para quem é capaz de vê-lo. Porque tem gente que não vê a Deus. Não é porque Deus não se revela, é porque a pessoa não é capaz. Porque tem gente que diz assim, eu rezo, mas Deus não fala comigo. Não é que Deus não fala, é que a pessoa não é capaz. Tem muita gente que não escuta barulho nenhum, porque é surda. E porque ela é surda, ela não ouve nenhum barulho. Ela não ouve o carro, ela não ouve o passarinho, ela não ouve a voz de ninguém. Para ela o mundo é silencioso, mas não é porque o mundo não faz barulho, é porque o ouvido dela não funciona. Não é? Com uma pessoa cega, a mesma coisa, não é? Então Deus se mostra para quem é capaz de vê-lo, ou seja, para quem mantém os olhos do seu íntimo abertos. A gente não vê Deus agindo porque os olhos da nossa alma estão fechados, gente.
Todos nós temos olhos, mas algumas pessoas estão com seus olhos doentes, ou estão com seus olhos tapados, ou estão com seus olhos bloqueados e não podem ver nem mesmo a luz do sol. Mas quando um cego não vê, isso não significa que o sol parou de brilhar, não. Isso significa que os olhos dele estão doentes, que os olhos não estão funcionando. Ele não é capaz de ver. O problema não está na luz, o problema está nele, não é? Então, quem muitas vezes caminha sozinho, sem sentir a presença de Deus, o problema não está em Deus. Está no coração doente, incapaz de ver a Deus e de ouvir a Deus. É o que acontece com muitos de nós. Sabe? Estamos com os olhos da nossa alma doentes. Estamos com os olhos da nossa alma enfermos, ou impedidos pelos nossos pecados, ou impedidos pelas coisas más que nós fazemos, porque os nossos pecados nos cegam. E as coisas más que a gente faz, elas nos cegam. Ciúme cega a pessoa, você sabia disso? Você nunca viu uma pessoa cega de ciúme? Pessoa cega de ciúme, ela tem ciúme da mãe do camarada, tem ciúme do pai da menina, tem ciúme do avô, tem ciúme da avó, tem ciúme do tio, do irmão, tem ciúme de uma amizade. O ciúme é uma coisa tão doentia que adoece quem tem e a vítima do ciúme do indivíduo. Cerca a pessoa, não deixa ela ter conexões, não deixa ela ter relacionamentos, isola, bloqueia o amor para chegar na pessoa. Esse tipo de ciúme é uma desgraça e ele cega. Tem gente que é tão cego de ciúme que, se precisar, ele mata. Ciúme cega. Raiva cega. Quando eu escutava falar que a raiva cegava, eu achava que era simplesmente isso. A pessoa não via o que fazia movida pela raiva. Mas, acompanhando a minha mãe passou por um episódio na vida dela terrível. Uma pessoa tirou ela tão do sério, e a raiva que ela viveu foi tão grande que a minha mãe ficou cega. Minha mãe foi conduzida ao hospital sem enxergar absolutamente nada. Nada. E quando ela chegou lá, o médico disse: que bom que você veio de imediato, porque tem pessoas que às vezes esperam para o outro dia e não voltam mais a ver. Com os olhos em si não tinha acontecido nada, mas dentro acontece uma transformação química tão grande na pessoa que é capaz de levá-la à cegueira. Você sabia disso? Você sabia que tem gente que fica cego de inveja? A pessoa é tão doente de ver a felicidade do outro, de ver a alegria do outro, de ver o outro prosperar na vida, que ela perde a noção da própria vida. Ela deixa de viver para infernizar a outra pessoa. Enquanto isso, a vida dela vai passando. Isso é cegueira, meu filho. Tem gente que é cego de ganância, tem gente que é cego pela impureza. Olha o nome, impureza. Quando você mistura impureza numa água límpida, você joga terra num copo d'água e você mistura aquela água através da qual você era capaz de enxergar, você já não pode mais porque ela está impura. E a palavra de Deus muitas vezes relaciona a pureza à nossa vida sexual, aos relacionamentos íntimos que nós temos. E o próprio Jesus diz que os puros verão a Deus, ou seja, a impureza mina a nossa capacidade de ver a Deus. Você sabia que as nossas feridas nos cegam? Às vezes, por causa das feridas não curadas da nossa história, a gente só vê dor, a gente só vê perdas. Tem gente que não consegue enxergar nada de bom que acontece na própria vida, e a vida da pessoa acontece muita coisa boa. Tem gente que a ama, tem gente que a ajuda, tem filhos, tem netos, tem irmãos que são por ela.
Constantemente alguém vai visitá-la, faz favor, ajuda. Ela está sempre sendo cuidada, mas por causa que não curou o próprio passado, não foi capaz de se libertar pelo perdão, não foi capaz de levar o seu coração ferido e machucado na presença de Jesus, que sara a nossa vida, a pessoa só consegue enxergar dor e perda. Ela está cega para todo o resto. Tem gente que fica cego de medo, e sobretudo pelo medo da morte. Isso é muito triste, né? Quando nós deixamos que os nossos olhos da alma adoeçam ou fiquem impedidos pelos nossos pecados e pelas coisas más que nós fazemos, quando nós deveríamos ter o coração límpido, como se fosse um espelho reluzente. Porque quando um espelho está embaçado, não sei se você já fez isso na sua casa, pegou no espelho com a mão encebada de creme, de hidratante, de manteiga, não é? Você estava mexendo com alguma coisa, foi lá e esfregou a mão no espelho, ou espirrou alguma coisa no espelho, você foi limpar com a mão suja, ficou pior do que o que estava. Não sei se você já fez essa experiência, se você já teve algum espelho na cozinha e deixou muito tempo sem limpar e a gordura das frituras foi pegando nesse espelho. Olha, quando o espelho está embaçado, você não consegue ver a sua imagem nele, você não consegue se enxergar nele. Quando a alma está embaçada pelo pecado, você não consegue enxergar Deus agindo na sua vida. Espelho embaçado, você não enxerga a própria imagem. Coração embaçado, você não enxerga a imagem de Deus, você não enxerga a ação de Deus, você não vê a bondade de Deus passando na sua vida. Ele age, mas você não vê. Tudo isso que eu falei para você é para te dar uma boa notícia. A boa notícia é: se você quiser, você pode ficar curado. Se você quiser. Se você quiser, Deus cura a sua cegueira. Coloque-se nas mãos do médico, que é Jesus. Tenha coragem de se confiar nas mãos do Senhor, que é o médico dos médicos. Ele vai curar os olhos da sua alma e do seu coração. Você sabe quem é esse médico? Acabei de dizer para você. Esse médico é Jesus. É Deus que dá vida, que dá saúde. É o Pai do céu que dá vida e saúde por meio de Jesus e do Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos cura. Em Sabedoria, se eu não me engano, 16 diz: não foi algum emplastro ou alguma erva que os curou, mas a tua palavra que cura todas as coisas, Senhor. Na minha vida não existe maior fonte de saúde do que a palavra de Deus. Ela me põe de bem com a vida, gente. Tem muito tempo, muito tempo que eu não fico de mal com a vida. Tem muito tempo que eu não sei te dizer o que é ser infeliz. Tem muito tempo que a tristeza não consegue acampar no meu coração. Porque a palavra de Deus fez por mim o que eu acabei de citar para você. Não foi alguma erva, não foi algum emplastro que os curou, mas a tua palavra que cura todas as coisas, Senhor. Por isso que tanta gente vai se curando, acompanhando, sorrindo para a vida. Por isso que vai chegando testemunho a cada dia de um que se levanta da depressão, de outro que venceu o desânimo, de outro que deu um perdão, como o testemunho que nós escutamos ontem. Se você não acompanhou sorrindo para a vida de ontem, pegue e ouça o testemunho que foi trazido. Cassiano trouxe para nós o testemunho de uma moça, de uma mulher, pelo que ela falou, ele não era uma moça, uma mulher que tinha uma vida totalmente destruída, sombria. Essas foram as palavras que ela usou, por causa de uma mágoa, de um rancor alimentado dentro do coração em relação à mãe. Mas ouvindo a palavra de Deus, aqui no Sorrindo para a Vida, cheia de receio, porque a palavra de Deus nos dá coragem para vencer o medo. Vencendo o próprio medo, ela deu o passo para uma conversa com a mãe, que foi arrasadoramente libertadora. Não foi algum unguento, não foi uma erva que os curou, mas a tua palavra que cura todas as coisas, Senhor.
a Tua palavra, Senhor, o Teu Santo Espírito, Senhor. Bendito seja Deus que todos os dias, através da Canção Nova, através do Sorrindo para a Vida, em cada paróquia, em cada igreja, em cada lugar onde se invoca o nome santo do Senhor, Ele nos cura através da Sua palavra, Ele nos cura através do Seu Espírito Santo. Meu amigo, minha amiga, nesta manhã eu ouso dizer para você a verdade que eu tenho conhecido: não há limites para o que Deus sabe e pode fazer. Não há limites para o que Deus pode e sabe fazer. Deus pode fazer. Deus sabe fazer. Márcio, eu acompanhei o testemunho de ontem, eu vi o que aconteceu, mexeu muito comigo, mas eu não sei o que fazer, eu não sei que passo dar. Eu até me animei um pouco, mas eu não tive coragem. Põe a sua confiança em Deus, Ele vai te mostrar, porque Ele sabe como fazer. Talvez não seja com a sua mãe, talvez seja com o seu pai, talvez seja com uma outra pessoa, talvez você não tenha os meios que a pessoa de ontem teve para poder chegar. E aí você diz: eu não sei, mas Deus sabe. Quem criou sabe consertar. Criar é mais do que reparar, é mais do que consertar. Aquele que te criou sabe como consertar você. Você que se sente quebrado, confie. A única coisa que eu posso dizer para você, meu amigo, é: confie em Deus. Porque o que foi remédio para a minha vida foi confiar nele. Eu aprendi a confiar em Deus, eu sigo confiando em Deus. Em todas as situações da minha vida, o grande remédio é confiar no Senhor. Então, meu amigo, se você compreender isso, se a sua vida for boa, rompa com a ruindade. Se a sua vida for pura, rompa com a impureza, corte a impureza, porque senão ela vai acabar com você. Se a sua vida for justa e santa, você com certeza poderá ver a Deus, como Moisés viu. O Senhor vai proteger você, você verá os rastros do Senhor, e Ele proclamará diante de você o seu nome, Senhor. Se você der prioridade em seu coração para a fé aqui é confiança em Deus, e para o temor de Deus, aqui é amor e respeito a Deus, confiar e amar a Deus. Se você der prioridade a isso no seu coração, você compreenderá o que hoje você não consegue entender. Tem coisas que você não consegue entender sem você ter amor por Deus e confiança em Deus. A fé e a confiança curam a nossa cegueira. A fé e o amor curam a nossa cegueira. Inclusive foi para isso que Deus nos fez. Eu encerro aqui dizendo para você: quanto mais nós formos nos libertando da nossa condição mortal, e aqui não é nos libertar da condição mortal morrendo, não. Como é que eu me liberto da minha condição mortal? É me revestindo de imortalidade. Quanto mais eucaristizado eu for, quanto mais eu estiver em comunhão com Jesus, quanto mais a Eucaristia fizer parte da minha vida, quanto mais eu for cheio do Espírito Santo, mais eu estarei me revestindo de imortalidade e mais eu serei digno de ver a Deus. Sim, é isso mesmo. Deus vai ressuscitar o seu corpo, porque tem gente que acha que no fim dos tempos vai acontecer a ressurreição das almas. Não, a alma não morre. A promessa de ressurreição é para o seu corpo. Pega no corpo que você tem, eu vou pegar no meu aqui. Esse corpo mortal, Deus o ressuscitará. Márcio, o corpinho do meu filho, o corpo do meu esposo, o corpo do papai, da mamãe, aquele colo no qual tantas vezes eu deitei, eu lembro da minha mãe me pegando no colo, eu lembro do meu pai me jogando para cima. Aquele corpo mortal, Deus o ressuscitará e vai torná-lo imortal, assim como a sua alma é imortal. Esse seu corpo mortal, o Senhor o ressuscitará e vai torná-lo imortal, como a sua alma é imortal. Desde que? Tem um desde que? Tem. Tem um se? Sim, Senhor, sim, Senhora, tem um se, e esse se não foi eu que pus, não. Esse se foi Jesus quem pôs. Desde que você acredite
agora em Deus. Se agora você acreditar nele, porque aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não foi o que assinou aquele rapaz que mandou para nós o testemunho? Tem aqui a cartinha dele. O rapaz que morreu, ficou lá 15 minutos morto, e os médicos disseram para a esposa dele: seu marido faleceu, não há o que fazer. E a esposa, orando, dizia: Senhor, meu marido confiou na tua palavra, que diz: porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Cumpre esta palavra na vida do meu marido, Senhor. Marido morto, morte declarada. Lá dentro do hospital, o morto volta à vida. E o médico escreve no atestado que estava anotado morte súbita. Ele tem que colocar lá na frente: morte súbita abortada. E aí, o homem que estava morto e Deus trouxe de volta à vida, escreveu assim para nós, letrinha dele, ó. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, eu estou aqui. Olha a frase: aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Obrigado, Senhor, por ter me devolvido a vida após 15 minutos que fiquei sem sinais vitais. Após os médicos terem desistido e me dado como morto. Mesmo após terem feito tudo o que tinham ao alcance da moderna e avançada medicina. Porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Obrigado, Senhor, eu também te amo. Luiz Carlos Gomes. E embaixo ele escreve: morte súbita abortada. Acabou. Obrigado, Senhor. O Deus que faz um morto voltar à vida pode fazer qualquer coisa. O que é difícil para mim, Senhor, para Ti não somente é possível, é fácil. Por isso eu trago agora na Tua presença, Senhor, tudo aquilo que está dentro de mim, me cegando e impedindo de ver quão bom o Senhor é na minha vida e o quanto o Senhor tem feito para me ajudar. Jesus amado, eu preciso de cura. Eu preciso de libertação para que caiam as escamas dos meus olhos, para que os meus olhos cegos, adoecidos pelo pecado e pela minha maldade, voltem a enxergar e ver o quanto Deus tem feito em meu favor. Abre os meus olhos nesta manhã e converte o meu coração, Senhor. Amém. Não há, não há mal que me possa vencer. Proclame isso. Não há mal que me possa vencer. Mais uma vez, cante com força. Não há mal. Não há. Vamos proclamar isso. Não há mal que me possa vencer. Proclame do fundo do seu coração. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Tudo posso em Jesus Cristo. Pois tudo posso. Tudo posso naquele que me fortalece. Canta com força. Tudo posso em Jesus Cristo. Tudo posso em Jesus Cristo. Nem meus problemas, nenhum problema, nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Proclame: nem meus problemas, nem meus pecados poderão superar o amor de Deus.
superar o amor de Deus. Deus é maior. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Deus é maior. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. E o Senhor agora diz a nós através dessa canção: nem a tristeza, nem a dor poderão superar o amor de Deus, que é grandioso por nós. Obrigado, Senhor, que o Senhor toca os nossos corações e nos enche dessa esperança. Deus é maior que tudo que me acontece. Amém. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Glórias a Ti. Nós Te glorificamos, Te bendizemos por essa palavra, mas sobretudo por este mover, Deus, que o Senhor está realizando na nossa vida, no nosso coração. A palavra é atraídos, muitas pessoas sendo atraídas para perto do Senhor, para próximo do Senhor. Permita que o Senhor agora revele a glória dele na sua vida, na sua história. Quem criou sabe consertar. Que palavra maravilhosa que o Márcio trouxe aqui, Rodrigo. Quem criou sabe consertar. Rodrigo, sabe o que eu me lembrei, Márcio, inclusive? Me lembrei aqui, até anotei para não esquecer de dizer. Lá naquela caixinha, invoca-me e dar-te-ei resposta. Ela não está aqui, mas eu me lembrei de uma frase que me impactou muito esses dias, que diz assim: quando te afastas do fogo, o fogo continua aquecendo, mas é tu que esfrias. Quando te afastas da luz, a luz continua brilhando, mas as sombras te envolvem. O mesmo acontece quando te afastas de Deus. Santo Agostinho. Sabedoria, não tinha que ser Santo Agostinho, né? Está lá na nossa caixinha. Olha que aí, coisa ó, maravilhosa. Dito a mesma coisa de um modo diferente. Será que não é isso que Deus está falando com você? Ninguém hoje diga: o Senhor não falou comigo. Verdade. Porque Deus fala com a gente, às vezes pela boca de alguém, não é? Na Bíblia ele falou pela boca de um jumento, então pode falar pela boca de um pregador também. Né? É verdade. Gente, eu estou impactado aqui com um testemunho, movido pela palavra de Deus. A mãe pede para não ser identificada, vamos respeitar aqui o pedido dela, mas ela manda assim para nós: resolvi dar meu testemunho depois de assistir a pregação do Márcio no último programa do dia 13 de março, essa semana, segunda-feira. Me senti muito tocada e falou muito comigo. Preciso contar para dar forças a outras mães, outras famílias que sofrem e passam tantas tribulações por ter algum familiar preso. Sempre fui católica, de frequentar a igreja, fazer parte de pastorais, e desde pequeno meus filhos sempre frequentaram a igreja. Tenho um filho e uma filha. Fizeram catequese, primeira comunhão, foram crismados. Eu sempre firme na igreja, rezava muito pela conversão do meu marido, que bebia muito. Sempre foi muito trabalhador, mas dizia que bebia socialmente. Infelizmente, meu filho começou a andar por passos e caminhos errados, com amizades erradas. Foram muitas as vezes que conversei com ele, seu pai também conversou, fizemos de tudo. Talvez por achar que ele estar inserido dentro da igreja, nada de ruim o aconteceria, deixamos ele caminhar. Mas talvez aí foi o nosso erro, nos faltou sabedoria por muitas das vezes. Por muitas das vezes me sinto culpada e penso até e digo: em que falhei, meu Deus? Para nossa tristeza, meu filho aprontou muito, mas a pior situação foi quando ele cometeu um homicídio. Meu marido já havia falecido na ocasião. Ele morreu de cirrose, bebeu até morrer. Os médicos falaram que se continuasse a beber, ele não sobreviveria.
ele não teve forças para se libertar da bebida. Ele que muitas das vezes me xingava por estar assistindo a Canção Nova e rezando com vocês. Às vezes eu estava lendo a Bíblia e por 2 vezes ele arrancou a Bíblia da minha mão e falava que eu rezava demais. E quando estava em casa não me deixava colocar na Canção Nova. Mas quando já estava com a sua doença bem avançada, ele pedia para eu pegar a Bíblia, para eu ligar na Canção Nova, para eu rezar por ele. Segui firme com Deus. Após 1 ano do falecimento dele, eu peguei uma pneumonia que quase me levou à morte. Mas graças a Deus fiquei curada e hoje estou aqui para dar esse testemunho a vocês. Voltando a falar do meu filho, depois dele ter cometido esse ato, ele ficou foragido por 1 mês e depois voltou, se entregou e estava cumprindo a pena tudo direitinho. Por bom comportamento, foi transferido para outra penitenciária. Estávamos todos felizes quando de repente veio a surpresa, ele fugiu. Mais uma vez a tribulação nos pegou de tristeza, muito choro, muita dor, eu rezava, mas nunca perdi a fé. Um certo dia ele foi pego na cidade onde ele estava, ele havia cometido um delito. Louvei e glorifiquei a Deus por ele ter sido pego, pois eu sentia que era Nossa Senhora cuidando dele. Ele ficou preso e um belo dia recebi uma carta dele me dizendo que tinha tido um encontro pessoal com Jesus dentro da cadeia. Fiquei muito feliz e agraciada por Deus. Assistindo o Sorrindo para a Vida, a Paula Guimarães proclamou naquele dia: você que está com uma causa na justiça que não tem solução, troque o advogado. Eu me senti tocada e aquelas palavras eu pensei, eram para mim, eram para o meu filho. Logo em seguida, gente, foi questão de dias, recebi uma outra carta do meu filho pedindo para entrar em contato com uma advogada. Um colega dele de cela passou e disse que era uma advogada muito boa. Entrei em contato com ela, pegou a causa e deu andamento no processo. Ele já estava na época de ir para o semiaberto e tudo começou a desenrolar. E para a maior alegria nossa, ele conseguiu fazer o Enem dentro do presídio e conseguiu uma bolsa para fazer a faculdade. Ele já está no 6º período de engenharia mecatrônica. Tudo pela graça de Deus, porque eles pediram para a gente fazer a matrícula dele. E aí ela continua, gente, e como já estava na época dele vir para as visitas, ele via passar o Natal conosco, passamos o Natal juntos e ele falou que foi o maior Natal da vida dele. E aí lá no finalzinho, ela coloca para a gente assim: hoje o meu filho, ele já está liberto. Todas as vezes que ele vem nos visitar, ele está dizendo para nós que está pregando e testemunhando a graça de Deus na vida dele. E por isso nós louvamos a Deus, porque ele foi resgatado pela divina misericórdia. E para completar as bênçãos, ele está namorando a advogada que o ajudou em sua causa. É uma pessoa linda e iluminada, por dentro e por fora. E ela conclui dizendo assim: mães, não desanimem. Não percam a fé, a esperança, porque para Deus nada é impossível. Rezo todos os dias com a Canção Nova. Sou muito grata. As orações, as missas, as pregações do Sorrindo para a Vida me dão força. Obrigado a todos vocês. Eu amo a Canção Nova, eu ajudo a Canção Nova e me sinto agraciada por ter a ajuda de vocês todos os dias. Essa semana o Márcio disse: quem faz jejum, oração e obras de misericórdia não desiste das lutas. Eu não desisti do meu filho. Não desistam da família de vocês também. Diante desse testemunho, quero convidar você a proclamar em palavras o que você proclamou cantando. Deus é maior que tudo que me acontece. Repita você. Deus é maior. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, Supremo Rei. Louvado seja Deus pela Canção Nova que nos permite viver momentos maravilhosos assim. Cassiano, quero dar a você uma boa notícia, nós chegamos aos 52%. Graças a daquilo Deus. Que a Canção Nova precisa arrecadar para permanecer no ar, gente. Você quer que a Canção Nova continue no ar?
nós precisamos arrecadar esses 48% que estão faltando aí no mês de março. Subimos 4%, temos 12 dias aí para nós trabalharmos, 12 dias de movimentação bancária, é uma meta de 4% ao dia, e é assim que a Canção Nova vive, é assim que a Canção Nova fica no ar, um dia de cada vez, não é? Há muitos que querem nos ajudar, vou pedir ao Cassiano para passar aí o endereço, porque você é bem-vindo para fazer parte desta obra. Olha, minha gente, para você que está chegando agora, está na sua telinha, tá bom? Todas as formas que você pode nos ajudar, se associando, entra no site doação.cançãonova.com, tá certo? E você que já é da família, você que pode nos ajudar no dia de hoje, deixa a dica aqui para você do nosso Pix, que é uma forma muito prática e já chega para nós aqui em 7 segundos, está aí na telinha, pix.doação@cançãonova.com. O que você não pode é ficar de fora. E Márcio, como a gente sempre repete aqui, não tem valor estipulado. Não, cada um ajuda com o que pode, cada um ajuda com o que quer, porque tem que ser de coração, tá certo? Mas a gente espera que nesse dia de hoje você ajude a Canção Nova, porque ela é uma obra de Deus. Os testemunhos mostram isso. Desde já, muito obrigado. Obrigado a todos. Vamos louvar a Deus por essa porcentagem alcançada e vamos com garra enfrentar o desafio que nos espera. É isso aí. Obrigado, Márcio, mais uma vez, meu irmão. Querendo até reforçar aqui, minha gente, que lá no Play Canção Nova tem uma coletânea do Márcio. Então, se você entrar lá, todas as pregações do Márcio Mendes, inclusive a de hoje, daqui a pouquinho já vai estar lá, disponível para que você possa assistir. Play Canção Nova, tá? youtube.com/Play Canção Nova, todas as pregações de ontem, tá aqui. Vou deixar essa dica, tá bom? É que eu tô trabalhando, tô no meu departamento, tô fazendo a minha também, né? É isso aí. Valeu! Maravilha, amanhã estamos de volta. Amém. Deus abençoe. Peter, Obrigado, Cassiano. Obrigado, dia 31 de março, a gente tem um compromisso lá no Auditório de São Paulo. Quero agradecer a todos os irmãos aqui. Quero agradecer também em especial a Mara, lá de São Sebastião. Só para resumir a história dela. Perdeu o marido no final do ano passado, perdeu praticamente todos os seus móveis nessa catástrofe que aconteceu no litoral norte ali em São Paulo, e me mandou uma mensagem hoje, mesmo vivendo tudo isso, me mandou uma mensagem hoje falando que quer mandar um Pix para ajudar a Canção Nova. Nossa. É sobre ser guerreiro que nós estamos falando, guerreiros na evangelização. Obrigado, Mara, que Deus dê ao nosso coração, né, nos dê a graça de sermos guerreiros na evangelização como você é. Obrigado, valeu. Valeu, maestro. Família Canção Nova, Deus abençoe. A gente segue com uma programação toda especial. Hoje é quinta-feira de adoração da Canção Nova e a gente termina cantando. Se sou fiel, se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará.